convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 5, dos versículos 33 até o 38. Desculpa, até o 39. Esta é a primeira parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas. E é a parábola relacionada ao jejum. E nós vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar e dizer, não apenas sobre o jejum, porque aqui, como nós estudaremos, o jejum ele é usado por Jesus para transmitir verdades muito importantes no reino de Deus. Então eu espero que você se sinta um pouco curioso para entender o que Jesus tem a nos dizer sobre o jejum. Então, versículo 33 até o 39 do capítulo 5. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor fale através da minha vida, para que os meus irmãos sejam edificados. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve algum problema no celular. Sabe esse aparelho aqui que a gente não desgruda e acabou virando uma parte essencial da nossa vida? Mas se você já teve algum problema no celular, que você julgou assim ser um problema pequeno, e quando você levou para consertar, o técnico, analisou, deu uma olhada e depois disse: olha, esse celular aqui agora é perda total, você não tem o que fazer. Ou você faz o celular todo de novo, troca placa, tela, seja lá qual for o recipiente que precisa ser trocado, mas eu sugiro que você compre um celular novo. Já aconteceu isso com você? Uma vez eu comprei um celular e usava ele, inclusive usava aqui nas transmissões, e ele teve uma pequena, queimou algum circuito dele, e eu julgava que ia ser algo tranquilo de se resolver, mas quando o rapaz me falou, olha, infelizmente esse componente não tem mais, você vai precisar, seria trocar todo o celular, e aí é melhor você comprar um celular novo. O que Jesus vai falar aqui nessa palavra, e vai usar a parábola como exemplo, é justamente sobre isso, sobre remendos em coisas velhas. Às vezes a gente tem carinho por algum aparelho, ou algum bem mesmo, alguma roupa, e a gente quer guardar aquilo, quer ficar com aquilo, mas já está tão velho, rasgado, que não vale mais a pena você tentar consertar. Teria que fazer de novo.
Teria que fazer algo novo, uma nova coisa, um novo bem. Ter que jogar tudo fora e fazer de novo. Jesus está falando aqui sobre o jejum. E o interessante é que Lucas começa no versículo 33, assim: eles disseram. E eu acredito que a primeira pergunta que você deve fazer na sua mente é: quem? Eles quem? De quem Lucas está falando? E para saber sobre quem está fazendo essa pergunta, nós temos que voltar apenas a alguns versículos. No versículo 27, Jesus chamou Levi, que é Mateus, para ser o seu seguidor. E Levi fez uma festa muito grande, chamou todos os seus amigos, cobradores de impostos. Lembremos que Mateus era cobrador de impostos. E ele faz essa festa, e Jesus está lá com seus discípulos, comendo, participando da festa. E os fariseus e os escribas veem aquela situação, se aproximam dos discípulos e perguntam: por que vocês comem com os pecadores? Está lá no versículo 30. Jesus, então, ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala: olha, eu vim para aqueles que precisam de ajuda. O médico vem para o doente, não para os sãos. Aqueles que se julgam sãos, que não precisam do Evangelho, infelizmente, nunca vão me convidar para estar próximo. E aí, os fariseus e os escribas, não satisfeitos, então no versículo 33, respondem aos discípulos e falam: então por que vocês não fazem o jejum? Olha só, primeiro eles perguntam para os discípulos por que eles comem. E aí, depois que Jesus dá uma resposta, eles perguntam: então por que vocês não comem? Vejam que a mentalidade humana, que é pecadora, ela está sempre buscando uma razão e um motivo para criticar, para questionar. E aqui nesse caso, eles estão criticando e questionando a lógica do Evangelho, aquilo que Jesus veio fazer. Primeiro eles perguntam: por que vocês estão comendo com essas pessoas? Depois eles perguntam: mas por que vocês não fazem jejum? Veja que há uma incoerência aí. Eles estavam buscando apenas um pretexto para criticar Jesus. Basicamente seria, vamos pensar num exemplo aqui hipotético. Nós estamos construindo o nosso templo, estamos tentando terminar, e o pastor tem nos falado aí de grandes investimentos no Ministério Infantil, e nós precisamos mesmo investir nas crianças. Imagina que alguém poderia se levantar e dizer: mas por que não terminar o templo ao invés de investir nas crianças? Uma mentalidade humana, pecaminosa, porque se começarmos a retomar a construção, alguém poderia levantar: mas por que não investir nas crianças? É sempre assim, buscando um pretexto para criticar. Nós somos assim. A nossa mentalidade humana caída sempre busca alguma razão para que nós condenemos ou questionemos. Precisamos da graça de Deus para mudar isso em nós. Jesus, então, responde os fariseus, o questionamento que os fariseus e os escribas fizeram.
Por que vocês não fazem jejum? Este foi o questionamento. Por que não fazem jejum? Os discípulos de João fazem jejum, os discípulos dos fariseus fazem jejum e fazem orações. Agora, por que vocês não fazem? Será que é porque Jesus não valorizava o jejum e a oração? Precisamos lembrar também que o jejum e a oração era muito importante no contexto da religiosidade judaica naquele momento. O judeu, ele não tinha ainda a Bíblia completa. E as leituras da Bíblia eram realizadas nas sinagogas. Eram ali que as escrituras eram lidas, eram estudadas. Então, e também era muito caro ter pergaminhos com a palavra de Deus escrita. O material era de difícil acesso. Logo, eles precisavam memorizar os versículos, as passagens bíblicas e dedicar muito tempo na meditação da palavra e na oração. Era assim que o judeu do primeiro século exercitava a sua espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é apenas um meio pelo qual nós temos o relacionamento com Deus. Por meio da espiritualidade, nós mantemos a nossa comunhão com Deus. Então, quando os fariseus perguntam para os discípulos por que eles não jejuam, na verdade, é quase como um ataque direto a Jesus, no sentido de, vocês não querem ter relacionamento com Deus, não? Vocês não vão exercitar a sua espiritualidade? Veja o questionamento que os fariseus estão fazendo a Jesus. Mas Jesus repreende os fariseus que fazem esse ataque baseado em duas visões sobre o jejum. E Jesus, na sua resposta, ele vai repreender, atacar essas visões sobre o jejum, visões erradas. Como eu disse, Jesus não tinha nenhum problema com o jejum. Porque lá em Mateus, inclusive no capítulo 6, ele diz: quando você jejuar, não faça como os hipócritas. Então, ele está dizendo como deve ser o verdadeiro jejum. Então, Jesus não tinha problemas com o jejum. Agora, a primeira visão que os fariseus tinham sobre esse meio de espiritualidade, e que Jesus depois repreende, é o seguinte: o jejum é uma forma de você estar mais próximo de Deus, porque o significado do jejum é que você não dá importância aos alimentos, àquilo que sustenta a vida física, mais do que a Deus. Ou seja, Deus, ele é o mais importante naquele momento que você está jejuando. Não o alimento, não o sustento da vida. Deus é o mais importante. Então é uma forma de você estar mais próximo de Deus. Mas o jejum estava muito relacionado com a tristeza e com a confissão de pecados, porque o jejum ele era obrigatório para todo judeu no dia da expiação. O dia da expiação era o dia em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e matava o cordeiro e oferecia o sangue desse cordeiro pelo pecado do povo. Então, o dia da expiação era um dia de perdão, o dia de confissão de pecados. Então, o jejum, ele estava relacionado com a tristeza. Por quê? Ninguém fica alegre
ao confessar pecados. Eu não fico. Alguém fica? O irmão Carlos fica? Eu também não fico. Então, o jejum era um momento de tristeza, de quebrantamento. E aí Jesus fala assim: por que demonstrar tristeza? Por que tentar ficar mais próximo de Deus? O Filho de Deus está aqui presente. Não é motivo de tristeza, não é motivo de ficar cabisbaixo, é motivo de alegria. Veja o versículo 34, Jesus se compara ao noivo num casamento. Vocês podem fazer com que os convidados de um casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Você vai numa festa de aniversário triste? Ninguém vai. Ou de buscar ser mais próximo de Deus, sendo que o próprio Filho de Deus está ali do seu lado, seria como você mandar um WhatsApp para alguém que está do seu lado. Aqui na frente, por exemplo, vou mandar um WhatsApp para o irmão Carlos, está na minha frente. Não faz sentido. O cristianismo é uma religião, e aqui entenda o que eu quero dizer com isso, diante de religião, de vida e alegria. Não faz sentido aquele que se diz cristão ou seguidor de Jesus triste. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo feliz. Por quê? Nossos pecados foram perdoados, nossa dívida foi paga, nós temos uma morada nos céus, uma vida eterna ao lado de Jesus. Tantos motivos para nos deixar alegres. Tristeza e cristianismo não combinam. Também o cristianismo é a religião do Deus presente, o Emanuel. Deus está aqui, o Deus que se fez carne. Nós temos diversos versículos na palavra de Deus que falam da presença de Deus. Jesus mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ou seja, nós temos o próprio Deus fazendo morada dentro de nós. Não faz sentido, então, por exemplo, essas músicas que pedem a presença de Deus. Oh Senhor, venha nesse lugar, que a tua presença seja aqui. Mas num culto, já era de se esperar que Deus estivesse presente. Ou nós não somos todos filhos de Deus? O Espírito Santo não habita dentro de nós? Não faz sentido pedir a presença de Deus se Ele já está do nosso lado. Então essa primeira visão errada sobre os jejuns, Jesus desfaz com essa primeira argumentação. Não há razão de você, se num jejum você demonstra tristeza, não há razão de demonstrar tristeza com o Filho de Deus aqui. E aí Jesus parte para a segunda visão errada que os fariseus tinham sobre o jejum. Primeiro, o jejum, então, era uma forma de estar mais próximo de Deus, uma forma de confissão de pecados, momento de tristeza, de acordo com a religiosidade do judeu. A segunda visão era de que o jejum era uma forma de se relacionar com Deus. Mas a religiosidade daquele tempo transformou uma manifestação legítima da fé, da espiritualidade, em um ritual.
em apenas algo mecânico, vazio, um modo de você obter status. E que eu quero fazer um parênteses, porque os fariseus faziam muito jejum. Se o jejum fosse um qualificador para entrar no reino dos céus, os fariseus seriam os primeiros a entrar. Porque existia um jejum obrigatório que eles já realizavam, que era o jejum do dia da expiação, que eu falei para você, está lá em Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 30. O fariseu também realizava 2 jejuns na semana, na segunda e na quinta-feira. Quando Jesus está contando a parábola do publicano e do fariseu, o fariseu, quando está orando, ele fala: ó Deus, te dou graças porque não sou como este publicano, jejuo 2 vezes na semana. Então ele jejuava bastante, sem contar os 4 jejuns que eles realizavam todo o ano, que era a lembrança da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Isso, por exemplo, você pode ver lá em Zacarias 8:19. Então, o fariseu jejuava muito. Mas Jesus vai repreender essa forma de jejuar. Por quê? E aí ele vai usar a parábola da roupa nova e do vinho novo. Jesus, ele está usando a parábola para repreender a maneira como o homem achava que deveria se relacionar com Deus. Novamente vemos aqui a mentalidade humana e pecaminosa agindo para desvirtuar os bons caminhos de Deus. Como eu falei, Jesus não condenava o jejum, mas aqui o jejum era usado pelos fariseus para como se mostrar a sua religiosidade e para tentar ganhar pontos com Deus. Basicamente o seguinte: olha Deus, eu estou fazendo todo esse sacrifício por você, então eu posso ser justificado diante de você. Veja só como era a mentalidade do fariseu daquela época. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus para esse tipo de pensamento. Também lhes contou uma parábola, lá no versículo 36. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Bom, primeiro vamos tentar entender não o significado, mas o que acontece nesses exemplos de Jesus. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte: você tem uma roupa velha, você não vai pegar um tecido novo, uma roupa nova, e tirar um pedaço dela para costurar na roupa velha e tapar aquele buraco. As costureiras ou costureiros da nossa igreja vão saber que um tecido velho, ele já perdeu toda a sua elasticidade, ele não estica mais. Se você lavar uma roupa, ela acaba sofrendo o efeito da elasticidade, ela às vezes estica, às vezes encolhe. Agora, uma roupa nova, ela ainda está com a sua elasticidade boa. Então, se eu lavar uma roupa, ela vai esticar, mas na hora de secar, ela vai encolher.
Então, colocar uma roupa que ainda está com toda a sua elasticidade, numa roupa que perdeu a sua elasticidade, é fazer um buraco maior ainda. A roupa vai se rasgar, não tem como. Além do mais, você vai estragar uma roupa nova. Para consertar uma velha, também não faz sentido. E aí Jesus fala do vinho novo. Aqui a palavra odre, você pode imaginar como se fosse um recipiente feito de couro, e as pessoas colocavam o vinho dentro desse recipiente e fechavam, e ali acontecia a fermentação. Então a fermentação, o que é? As bactérias, os fungos vão comendo ali o material da uva e vão soltando o álcool. E aí, desse processo, ainda sobra gás carbônico. Então, aquilo vai expandindo. Aquele recipiente de couro, ele ia expandindo com o vinho. Agora, um odre novo, ele está com elasticidade boa. Então, se eu colocasse um vinho novo ali, quando houver esse momento de fermentação, ele ia esticar, mas não ia arrebentar. Já um odre velho, ele já perdeu a sua elasticidade, não tem mais como esticar. Se colocasse um vinho novo ali, esse processo da fermentação iria fazer com que o odre estourasse. E aí, além de perder o odre, o vinho ia se derramar tudo no chão, ia se perder os dois. Então Jesus usou esses dois exemplos para repreender essa visão dos fariseus. Agora vamos tentar entender o que ele quis dizer com essa parábola. Jesus está basicamente dizendo o seguinte: o que eu tenho para oferecer não comporta nesses moldes antigos dessa religiosidade que vocês têm. Sabe, essa religiosidade de rituais, de regras, na verdade, de tradições humanas para se relacionar com Deus? Então, isso aí não cabe dentro da mensagem que eu estou trazendo. Isso aí, essas coisas que estão fazendo, é tudo coisa velha. O que eu estou trazendo é algo novo, é algo diferente. Não dá para colocar a mensagem de Jesus dentro desse molde antigo da religião. E aí, eu gostaria de fazer aqui dar um aviso para você. Muitas pessoas já falaram, e eu já ouvi algumas, sobre essa parábola de Jesus, dizendo que o significado da parábola é Jesus atacando essa religiosidade ritualística, tradicional, que os judeus daquela época estavam cultivando. Jesus está dizendo: olha, essas regras aí que vocês querem colocar sobre as pessoas, que não tem nada a ver com o reino de Deus, isso não entra na minha mensagem. O que eu venho trazer é novo, é algo diferente. E está certo, é isso mesmo o significado dessa parábola. Mas eu gostaria de explorar uma perspectiva diferente, uma aplicação diferente, que é a nossa vida antiga. Ela não pode receber a novidade que Jesus traz. Ou seja, essa novidade que Jesus está trazendo, esse vinho novo, essa roupa nova que Cristo trouxe, ela não afeta apenas as regras dos homens, as regras da mentalidade humana, pecadora, mas de como se relacionar com Deus, mas ela afeta a vida daquele que quer se relacionar com Deus. Vou dar um exemplo. A presença de Deus. Como eu
sinto ou vivencio a presença de Deus? No Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas sentiam a presença de Deus, e isso apenas os sacerdotes da tribo de Levi. Então, por exemplo, um gentio como eu, no Israel do Antigo Testamento, nunca poderia ver, por exemplo, o templo. Eu não poderia entrar no templo de Jerusalém. Quem entrava no templo era apenas o judeu. E entrar no Santo dos Santos, que era o lugar da presença, o símbolo da presença de Deus, apenas um sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar lá, que era no dia da expiação, como eu falei. Agora, como é hoje? Como eu sinto a presença de Deus hoje? Qualquer lugar. Deus está aqui hoje. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, não é verdade? Jesus está aqui. Ele está aí com você. Qualquer momento do dia, do ano, nós podemos sentir a presença de Deus. Agora, por que isso? Será que é porque Deus não é mais santo? Antes ele era muito santo e não podia se relacionar com o povo, e aí ele tinha que ficar num quartinho fechado. Agora a santidade de Deus, ela não existe mais, ele pode estar em qualquer lugar? Claro que não. A diferença é que hoje eu fui justificado, nós fomos justificados, por isso Deus pode habitar com o ser humano, porque o nosso pecado foi perdoado por Jesus. O pecado, por exemplo, vamos analisar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, o que era o pecado? O pecado era o descumprimento da lei expressa de Deus. Deus deu a lei lá no Pentateuco, e aí toda atitude que era contrária àquilo que estava escrito, era pecado. E aí, como se perdoava essa falha, essa ofensa a Deus? Tinha que se pegar um animal e sacrificá-lo. Isso era o símbolo do arrependimento e do perdão de Deus sobre nós. E hoje não tem mais lei escrita. Hoje o pecado, na verdade, ele tem assumido novas formas. E eu não preciso mais pegar um animal para pedir perdão a Deus e sacrificar esse animal. Por quê? Deus não se importa mais com o pecado? Mas claro que não. O que mudou é que os nossos pecados já foram perdoados por meio de Jesus na cruz. Deus não mudou as regras. Deus, na verdade, mudou as regras, não porque ele seja alguém assim inconstante. Hoje eu quero dessa forma, daqui a alguns anos eu vou mudar e vai ser diferente. Não, mas é porque ele está mudando a humanidade. Está transformando a humanidade em algo diferente. Essa novidade de Jesus, ela não harmoniza, ela não comporta como um remendo. Jesus não veio remendar a nossa vida. Jesus não veio consertar a nossa moralidade. Jesus veio transformar inteiramente o nosso ser. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, Paulo fala para nós: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as nossas moralidades, as nossas atitudes, elas não precisam ser corrigidas, elas precisam ser transformadas totalmente. E a minha pergunta para você é: quais atitudes nós temos tido que não combinam com essa novidade que Jesus traz? Da mesma forma que uma roupa nova não comporta, na verdade, uma roupa velha não comporta remendo de uma roupa nova, e um odre velho não comporta vinho novo, quais atitudes nossas não estão de acordo com essa novidade que Jesus nos traz? Qual é a nossa religião? Quais regras ou rituais nós estamos fazendo para ter um relacionamento com Deus, mas que não se encaixam com a novidade que Jesus nos trouxe? E aqui, para terminar, Jesus não quer remendar a nossa vida. Ele não quer consertar a nossa vida. Ele quer transformar completamente. Ele quer criar algo novo. Ele quer transformar a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes e o nosso ser. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fale com você neste momento.